E se o maior perigo do Superman não fosse sua força? E se o verdadeiro risco fosse o que ele representa, não o que ele faz? Porque quando um ser pode salvar o mundo em segundos, ele também pode destruí-lo no mesmo tempo. Se inscreve agora e comenta: você confiaria no Superman? O Superman é apresentado como o ideal absoluto, moral inabalável, força infinita, compaixão sem falhas. Para muitos, ele é a prova de que o poder não precisa corromper. Mas essa imagem perfeita cria um problema silencioso. Ela remove o questionamento. E quando ninguém questiona algo poderoso demais, o perigo começa ali. Desde sua primeira aparição, ele foi construído como um símbolo, não como um homem. Um ideal acima de falhas humanas. Isso cria uma relação perigosa. As pessoas não analisam o Superman, elas acreditam nele. E crença sem análise sempre abre espaço para abuso, mesmo que involuntário. Gotham teme o Batman porque ele é humano. Metrópolis confia no Superman porque ele não é. Essa diferença muda tudo. O Batman falha, sangra, hesita. O Superman, raramente. E quanto menos alguém falha, menos o mundo se prepara para a possibilidade do erro. Quando um herói é visto como infalível, qualquer falha se torna catastrófica. Não porque ele errou, mas porque ninguém estava pronto para isso. O problema não é errar. É viver em um mundo que nunca considerou essa possibilidade. O mito do herói perfeito não protege a sociedade. Ele a deixa dependente, e dependência nunca é saudável, principalmente quando envolve alguém capaz de decidir o destino do planeta sozinho. O verdadeiro perigo do Superman não é sua força física. É o fato de que o mundo confia nela sem reservas. Governos hesitam, exércitos recuam. A humanidade aceita que existe alguém acima das leis porque acredita que ele sempre fará o certo. Essa confiança cria um vácuo de autoridade. Quando o Superman age, ninguém questiona. Quando ele decide, ninguém revisa. O planeta inteiro se acostuma a delegar decisões críticas a uma única entidade, mas fazer o certo é um conceito humano, cultural, mutável. O que é justiça em um país pode ser opressão em outro. Quando uma única entidade age como juiz global, o equilíbrio deixa de existir. O Superman não foi eleito, não foi julgado, não foi autorizado formalmente. Ainda assim, ele define limites, interfere em conflitos e decide quem vive ou morre em situações extremas. Ele não governa, mas também não obedece, e esse espaço entre os dois é onde o perigo mora. A maioria das versões do Superman parte do mesmo princípio: ele é bom. Mas histórias como Injustice provam algo perturbador. Basta um evento, uma perda, um erro, e o mundo inteiro muda. Não é necessário que ele se torne maligno. Basta que ele acredite estar certo. A convicção absoluta é mais perigosa que a maldade consciente. Quando um humano cai, o dano é local. Quando o Superman cai, o dano é global. Não existe margem para erro quando alguém pode apagar cidades em minutos. O mundo não teme o Superman atual. Ele teme o Superman possível. A versão que surge quando dor, perda ou frustração ultrapassam o limite emocional. E nenhuma espécie deveria colocar todo o seu futuro na estabilidade emocional de um único ser. O Batman desconfia do Superman, não por ódio, mas por lógica. Ele entende que qualquer poder sem limite precisa de contenção. O Batman não confia nem em si mesmo, por isso cria planos, redundâncias, contingências. O Superman confia em seu caráter. O Batman confia em sistemas, e sistemas sobrevivem à falha individual. Talvez por isso o Batman seja mais confiável, porque ele aceita a própria fragilidade. O Superman confia que nunca cruzará a linha. O Batman se prepara para quando isso acontecer.
O Superman é necessário. O mundo precisa de esperança, precisa de símbolos, precisa acreditar que alguém sempre fará o certo. Mas exatamente por isso, ele também é perigoso, porque símbolos não podem ser responsabilizados como pessoas. Quando a esperança depende de um único ser, o mundo inteiro se torna vulnerável. O Superman não é uma ameaça ativa, ele é uma ameaça potencial. E potenciais ignorados costumam se manifestar tarde demais. A pergunta nunca foi se o Superman é mau. A pergunta é: o mundo sobreviveria se ele estivesse errado? Para o Superman, viver entre humanos não é um privilégio, é um fardo constante. Cada decisão é observada, cada silêncio é interpretado, cada ação cria precedentes. Ele não pode errar como um humano erra. Um erro comum, vindo dele, se transforma em tragédia histórica. Isso cria uma pressão impossível de sustentar indefinidamente. Com o tempo, essa pressão não fortalece, ela isola. O Superman começa a existir acima das pessoas, mesmo quando tenta estar ao lado delas. E quanto mais isolado ele se torna, menos ele entende as nuances humanas, menos ele compartilha da imperfeição que define a espécie que ele tenta proteger. Um salvador distante pode proteger corpos, mas dificilmente compreende escolhas. O Superman opera com uma moral sólida, mas moral não é algo estático. Ela muda com o contexto, com a dor, com a perda. Histórias alternativas do personagem mostram que não é necessário que ele se torne cruel, basta que ele se torne absoluto, convicto demais, seguro demais de que sua visão é a correta. O problema não é quando alguém faz o mal. O problema é quando alguém acredita que está fazendo o bem, sem aceitar oposição. Em um mundo onde ninguém consegue se opor ao Superman, a moral deixa de ser debatida. Ela é simplesmente aplicada. E toda moral aplicada sem diálogo se aproxima perigosamente da tirania, mesmo quando nasce de boas intenções. As pessoas dizem confiar no Superman. Mas confiança absoluta quase sempre esconde medo. Medo de questionar, medo de provocar, medo de perder a proteção. Esse medo não gera rebelião, gera adaptação. A humanidade passa a viver de acordo com o que acredita que o Superman aprovaria. Leis se moldam, decisões mudam. Conflitos são evitados não por justiça, mas por receio da intervenção. Quando o medo se torna silencioso, ele se torna invisível. E o invisível é o mais difícil de combater. O Superman não governa o mundo, mas o mundo começa lentamente a se governar pensando nele. O Superman não é um vilão. Ele não deseja poder. Ele não busca controle. Ele quer proteger. E isso é exatamente o que torna tudo mais complexo. Porque o perigo real nunca esteve na intenção, esteve na possibilidade, na concentração de poder, na ausência de limites reais. O mundo não deveria depender da bondade eterna de ninguém, nem mesmo do maior herói que já existiu. A verdadeira pergunta não é se o Superman é bom ou mau. A pergunta é: a humanidade sobreviveria ao dia em que ele estivesse errado? Talvez o Superman seja a maior esperança da humanidade. E talvez esse seja exatamente o problema. Comenta aqui embaixo. Você confiaria o mundo ao Superman? Se inscreve, deixa o like e ativa o sino. Os próximos vídeos vão ainda mais fundo.